nós já mostramos ela no início do programa, Carla Casagrande. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Abraço do chefe Diego Macan para você. Obrigada. Prazer estar aqui hoje, então, compartilhando com vocês. Conversar um pouquinho, né, sobre o papel da nutrição e na medicina integrativa. E eu acho interessante a gente já mostrar para as pessoas em casa o que é essa medicina integrativa. Muito importante. De que forma depois a nutrição entra para contribuir com a saúde desse indivíduo que usa a medicina integrativa. A medicina integrativa, assim, explicando de uma maneira mais simples para que todos possam entender, ela visa justamente atender o paciente de forma global. Né? Toda a questão envolvida no estado geral de saúde do paciente, a melhora da saúde física, da saúde mental e de todas as necessidades que o ser humano tem com questões relacionadas à medicina, seja a saúde cardiovascular, seja uma depressão, seja uma doença articular. Como que a gente vai trabalhar, né, todo o cuidado desse paciente, unindo ali todas as especialidades, o nutricionista, o psicólogo, o cardiologista, as diferentes especialidades da medicina, sempre visando, então, otimizar o estado de saúde do paciente para que ele possa ter melhores condições, depender menos de remédios, né? É o sonho de qualquer indivíduo, né? Chegar ao envelhecimento com saúde, mas principalmente envelhecer, né, com saúde e poder curtir a vida, porque todo mundo, quando eu parar de trabalhar, eu vou curtir a vida. Não, depois que muitos param de trabalhar, vão para médico, hospital, tratamento e etc. Por quê? Não cuidou antes, deixou para cuidar só depois. E é legal a gente entender o porquê dessa medicina integrativa, porque são várias especialidades médicas e também a colaboração importantíssima da nutrição. A nutrição, ela tem um papel fundamental dentro da medicina integrativa, visto que é através da alimentação que nós vamos promover um melhor estado de saúde do paciente, que ele vai ter condições, né, de lidar com as diferentes diversidades que pode acontecer, problemas de saúde. Nós trabalhamos muito a questão do intestino, que é um órgão que está ligado, né, a diferentes patologias, é o nosso segundo cérebro aí, como todos já sabem, né, mas tem uma ligação assim importantíssima, principalmente nas questões que vão interferir assim de forma geral no paciente, como muitas vezes, né, a depressão. Inclusive agora, Janeiro Branco, nós temos falado bastante sobre essa saúde mental e como as pessoas devem pedir ajuda se estiverem na depressão. Não vou entrar nisso agora, mas ainda na sua área, a gente, quando lembra da nutricionista, do nutricionista, a gente pensa, para emagrecer. Mas nutrição não é só isso. Vai muito além disso. E o emagrecimento, muitas vezes, ele é uma consequência de quando nós conseguimos fazer os devidos ajustes metabólicos no paciente, então ele vai ter uma melhora, né, em diversas queixas. E a depressão é uma delas, com certeza, porque quando nós não temos um intestino modulado, nós não produzimos serotonina, dopamina como deveria, né? Existe um eixo de comunicação intestino-cérebro que está totalmente ligado. Então, muitas vezes o paciente, ele está vindo medicado, usando remédio para depressão, para ansiedade. E quando a gente vai na raiz do problema e consegue fazer essa modulação intestinal, melhorar a qualidade da alimentação, a qualidade de vida do paciente, muitas vezes a gente consegue, né, aos poucos, ir retirando essa medicação e trazendo aquela qualidade, aquela alegria, né, que o paciente precisa para também ter aquela autoestima, se cuidar, e uma coisa é consequência da outra. Quando nós ouvimos aquela frase, nós somos o que comemos, é real? É real, mas tem um detalhe nessa frase que eu acrescentaria que vai fazer total diferença. Nós somos o que nós comemos, mas o que nós absorvemos. Tanto o que é de bom quanto o que é de ruim. Quando nós temos um intestino que tem uma barreira muito permeável, né, que vai passar para a corrente sanguínea o que não deve, aí nós estamos absorvendo o que não deveria. Então, a questão da alimentação é bem isso, né? Nosso intestino, ele é seletivo e nós devemos respeitar, né? Ter uma barreira bem fortalecida através de hábitos na alimentação, no nosso dia a dia, o manejo do estresse, né? Afinal de contas, o cortisol, ele também interfere na saúde do intestino. E falando um pouquinho sobre isso, a gente consegue dar uma pincelada no que seria, né? Como que a nutrição interfere, né? Quando você fala de absorver,
Ou seja, os nossos alimentos, quando escolhemos alimentos bons, eles têm bons nutrientes e é isso que o nosso organismo precisa absorver. Exatamente. Se o nosso intestino não estiver bem e bom no seu funcionamento, não vai absorver. E isso vai fazer falta? O grande problema do intestino é quando a gente tem uma barreira permeável, porque os furinhos ali da parede do nosso intestino, imagina uma peneira bem pequenininha, tem que ser mínimo possível, né? Que tem o tamanho certo para absorver o que é bom. Quando o intestino ele está inflamado, ele está ruim, né? Explicando assim de maneira simples, ele vai ter os buraquinhos ali maiores, que vai permitir a passagem de partículas, né, de substâncias maiores que vão ser negativas para a saúde. Um grande exemplo disso é o glúten, né, que está presente no trigo de hoje em dia, que não é mais aquele trigo de antigamente, da época de Cristo, foi muito modificado e nós não temos as enzimas digestivas para fazer a digestão daquele pãozinho inocente que a gente come, né, que tem o trigo. Então, o que acontece? O glúten ele vai ser como um colar de pérolas, que a gente precisa para fazer a digestão, quebrar todas essas bolinhas uma a uma para que ele seja absorvido da maneira adequada. Como nós não temos essas enzimas digestivas, vai absorver pedaços grandes, 3, 4, e isso vai passar para a nossa corrente sanguínea e vai ser enxergado como um agente agressor. E nosso sistema imunológico vai reagir. Vai reagir, muitas vezes vai atacar a tireoide, né, que é um órgão que sofre bastante com essa questão, doenças articulares, dores de cabeça, depressão, é algo assim que a gente consegue corrigir muito com a retirada do glúten da alimentação. Então, esse é um exemplo, né, do que a gente trabalha dentro da nutrição funcional e que traz grandes benefícios. E assim, eu não estou falando de calorias, porque um pãozinho com glúten vai ter praticamente a mesma caloria do que um pão sem glúten, tá? Então vai ser se equipara. Estou falando de qualidade, do que é composto, né? Então esse é um exemplo assim que eu acho que o pão ele está presente na alimentação da maior parte das pessoas, todo mundo gosta. Com certeza. Não digo que a gente não possa comer nunca, né? Mas assim, manter uma rotina em equilíbrio, substituindo as farinhas, fazendo aquela receitinha funcional. E de vez em quando, claro, quer comer uma pizza? Vai ser uma pizza com glúten, né? Mas aí é exceção. É um pãozinho diferente, né? É o equilíbrio. Você ia comentar sobre essa absorção, sobre a nutrição nessa medicina integrativa, como você orienta esse paciente? Quais são os principais problemas de saúde que requer esse cuidado da nutrição? Bem, a questão da modulação intestinal, né, que está ligada à absorção, é uma questão que eu trabalho com os pacientes, independente de qual seja o motivo pelo qual me procurou, para ganho de massa magra, para tratar alguma patologia, para emagrecimento. O intestino ele é o órgão principal, então a gente sempre vai trabalhar essa modulação utilizando alguns ativos que nós vamos suplementar quando o paciente chega, probióticos, prebióticos, alguns outros tipos de fibras e vamos fazendo essa modulação aliada à questão alimentar, tá? Mas assim, a depressão, a doença articular, os problemas ligados à tireoide, problemas estéticos também de pele, muitas vezes a gente consegue resolver com esses cuidados, mas são assim diversas as patologias que nós conseguimos tratar e uma delas, né, que é a maior queixa, né, da população é a obesidade, né? Ela também está muito ligada. A população mundial está obesa. Muito. Antes a gente via aqueles monte de palitinho, né? As crianças correndo para lá e para cá, aquela coisa. Mas hoje até as crianças estão obesas. Então a população mundial está obesa e junto com a obesidade vem uma série de outras doenças e problemas de saúde. Que já começa ali exatamente na infância, né? Depois na adolescência e na vida adulta nós já temos aí um adulto jovem com doenças associadas, síndrome metabólica, muitas vezes uma pré-diabetes já instalada e daí é um problema que, se não tratado, vai trazer sérias consequências ao longo da vida. Então, ao mudar a alimentação desse paciente, automaticamente você consegue auxiliar os outros médicos que aquele organismo vai reagir aos medicamentos ou vai reagir às terapias e vai dar a esse paciente muito mais qualidade de vida. Com certeza, nós iremos consequentemente, né? Se estiver obeso, vai emagrecer. É uma consequência. O objetivo assim, da nutrição funcional é desinflamar o organismo como um todo, né? Principalmente se é um paciente que chega para perda de peso, para tratar síndrome metabólica, diabetes, ele é um paciente mais inflamado.
porque o tecido de gordura é um tecido inflamado. Então, nós precisamos desinflamar o organismo, fazer com que ele consiga absorver o que nós vamos fornecer para ele de micronutrientes e assim começa a se ter a resposta a muitos tratamentos medicamentosos também, alguma doença que está sendo abordada. O médico, muitas vezes, ele encaminha para o nutricionista justamente com esse objetivo. Nós precisamos fazer o que é o básico e extremamente importante. E aí a gente vai entendendo que só a nutrição ajuda muito, mas precisamos de outras especialidades médicas para ajudar a dar esse up na nossa saúde. E isso a gente vai saber um pouco mais no próximo bloco. Você já sabe, um intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Gente, eu tô aqui com a cabeça fervilhando de perguntas e tô de olho aqui para ver quem tá fazendo pergunta, quem tá participando, quem já, enfim, precisou de uma nutricionista, seja para emagrecer ou para ter mais saúde, mas aprendeu a comer corretamente. Hoje mesmo eu conversei com o J. Thanos, ele já fez programas aqui na TV Século XXI, Rádio Brasil, enfim, outros, e ele emagreceu bastante e com saúde. E ele falou que sem a nutricionista ele não teria conseguido, porque a gente comete, mas só um pedacinho, só isso não vai fazer mal. E aí as pessoas vão acabando criando a sua própria dieta e esquecem as informações da nutricionista. E quando vão ao supermercado, todo mundo quer a facilidade dos alimentos e ninguém quer ficar descascando, cozinhando e etc. Dentro desse equilíbrio, né, de uma nutrição adequada, feita especialmente para aquela pessoa e os pecadinhos que as pessoas cometem, tem um equilíbrio? É algo assim que a gente precisa trabalhar bastante com o paciente, né? A liberdade alimentar, né? O quanto é necessário, dependendo, né, ali de que fase da dieta ele está, como está indo, o quanto ele vai ter aquele poder de escolha, né? Eu sempre deixo para meus pacientes ali, deixo 2 refeições livres no final de semana com uma liberdade controlada e vou ensinando ele, né? Às vezes ele me manda ali no WhatsApp, eu estou em tal restaurante, se possível eu já respondo, né? Isso aqui poderia, se encaixa, a gente vai modulando, é algo que é muito treinado e a gente precisa trabalhar essa educação no paciente, né? O que ele vai conseguir, até que ponto ele vai poder substituir, sair da dieta e depois voltar correndo, né? Sair da dieta e voltar correndo. E saber voltar. E tem pessoas que falam assim, eu como uma folha de alface e eu engordo. Mas é porque eu tô ficando mais velha, o envelhecimento acaba não deixando eu emagrecer. E isso é mito ou verdade? Olha, infelizmente, realmente é verdade. Tá? A gente tem ali um desequilíbrio na composição corporal. Com o passar dos anos, começa a se instalar já um processo de sarcopenia associado aos fatores hormonais também, mas que a gente tem um desequilíbrio ali na composição de gordura e músculos do corpo, né? Então, o tecido de gordura, ele é um tecido que acumula e vai deixando o metabolismo mais lento. E o músculo seria, né, teoricamente, um tecido que gasta energia. Então, se nós temos menos quantidade de músculo, a gente vai ter um gasto metabólico menor também. E então, por questão matemática, consumindo a mesma quantidade, né, de alimentos de um tempo atrás, você vai passar a acumular gordura, sim. Então, a grande prevenção, assim, o que seria o ideal é que se tenha uma reserva de massa magra adequada, se pratica um exercício, né, de musculação, é importante, assim, para a gente conseguir ir suprindo, né, essa demanda do organismo. Então, quem fala assim, não, eu como muito bem, mas eu sou sedentário. Então, não, a gente precisa. O envelhecimento desta pessoa vai ser com a balança subindo também. Exatamente, vai não chegar só os anos, a balança sobe também. Vai, com certeza. É uma questão matemática, né? Então, precisa, sim, cuidar, ter o equilíbrio ali na alimentação e a prática do exercício físico, o exercício de força resistida, né? Para que se tenha ali a formação de mais fibras musculares e se tenha, então, um metabolismo mais acelerado. E isso também, né, associado a outros fatores, como ter os exames bioquímicos ali em dia, os níveis de vitaminas otimizados, tudo isso também vai trabalhar a questão ali do metabolismo. É possível usar, então, menos medicamentos?
Claro, existe orientação médica para isso, eu não estou aqui isentando disso, mas através da nutrição, diminuir consideravelmente esse número de muitas pessoas que tomam 12, 13, 15, 20 medicamentos por dia. Um é para o colesterol, o outro é para não sei isso, quer dizer, através da alimentação dá para melhorar isso. Inclusive tem a participação aqui da Bernadette Lourdes, lá de Paulínia, ela coloca assim... Boa tarde, pessoal. Nutrição adequada, saúde ainda melhor. Embora nunca tivesse sobrepeso, tive colesterol muito alto. Então, a gente está falando aqui de obesidade, mas não necessariamente a pessoa precisa ser obesa para ter problema no colesterol. Estou aprendendo a me alimentar corretamente. Isso é necessário? É necessário, para que se tenha saúde, né? Não se falando apenas do paciente obeso. Paciente que tem o peso adequado, a composição corporal ok, mas nós precisamos ver os exames laboratoriais desse paciente, como no caso, né, que ela mandou a questão do colesterol. É uma questão muitas vezes endógena, que a gente precisa trabalhar a individualidade do paciente, assim como a questão também da resistência à insulina, né, um paciente que tem uma glicose mais alterada, são questões que já vêm da genética do paciente, mas com a epigenética, né, através da alimentação, do estilo de vida, nós conseguimos melhorar e muitas vezes abreviar ali o uso de medicamentos em si, ou então associar e usar em menores doses, ou muitas vezes, dependendo do caso, nós conseguimos retirar o uso de medicamentos e colocar ali no lugar suplementos que vão estar ajudando esse organismo a fazer toda essa questão da metabolização, por exemplo, do colesterol, do gasto da insulina e diversos fatores. Assim como existem os alimentos processados que não preciso nem elencar, eu tenho certeza que o pessoal de casa sabe que tem muito sódio, muito açúcar, muito tudo. Nesses alimentos industrializados, existem essas substâncias que são nocivas ao organismo. Dentro dessa nutrição saudável, esses alimentos, eles não são recomendados? Não são recomendados. Inclusive, a gente recomenda que se use o mínimo possível desde a infância, né? Porque são disruptores endócrinos que vão trabalhar já ali desde a fase da infância da criança, a produção hormonal e já irão causar problemas que a gente vai enxergar um pouquinho mais para frente. Então, claro, né, que nós vivemos num país que no mundo, na verdade, né, que o alimento industrializado, ele tá aí, né, em todos os lugares, nos supermercados, cada vez mais tá difícil, né, a gente conseguir alimentos assim que sejam puros, que venham da natureza, a rotina corrida, né, da maioria das pessoas também, muitas vezes prioriza esse tipo de alimentos, mas o quanto menos na alimentação, mais saúde o paciente vai ter. Olha, e é tão simples, né, a gente fala, não, é só ir no supermercado, vai na gôndola e pega isso, pega aquilo. Ai, vou deixar tudo congelado na hora que eu precisar, é só descongelar. Vai estar descongelando também problemas de saúde que virão desse uso excessivo de alimentos processados. Está armazenando doenças, com certeza, né? Pode não ser aquela coisa que se enxerga, né, ali, mas lá na frente algum problema vai dar. Buscar a nutrição e através da saúde integrativa ter certeza de ter um envelhecimento saudável, porque só não envelhece quem morre cedo. Com certeza. Então, aí não vai passar por isso. Todo mundo quer viver bem e viver muito. Chegar com qualidade de vida, né? Com qualidade de vida, para poder aproveitar, foi o que eu falei até no bloco anterior. É necessário a orientação de uma nutricionista e, se for nessa medicina integrativa, com outros profissionais auxiliando a equilibrar esse organismo, é certeza de saúde. Claro, com certeza, sempre se priorizando ali a individualidade do paciente, né? Trabalhando as questões alimentares, passando para os profissionais adequados. Muitas vezes eu recebo pacientes no consultório que chegam com hemograma e um exame assim mais completo e a gente já identifica problemas hormonais, então eu já encaminho para o endócrino e assim a gente vai trabalhando, como eu recebo também pacientes do endócrino, do cardiologista, a gente precisa identificar quais os problemas, né, que estão diagnosticados ali e assim ir trabalhando em conjunto, né, é a melhor forma de se prevenir os problemas de saúde. Posso aproveitar a sua presença aqui para nos dar uma dica, de maneira geral, o que seria interessante que nós já pudéssemos mudar na nossa alimentação? E eu estou falando da minha aqui no estado de São Paulo, né? Da Elaine Uric lá no Rio Grande do Sul, em Panambi, da Natália no Acre, da Maria Conceição no Piauí,
né? Acertei hoje o seu estado, Maria Conceição. Mas, enfim, pessoas que estão em vários estados. Porque cada um tem a sua característica regional. Mas, de maneira geral, existem alimentos que devemos tirar ou inserir na nossa alimentação? Sim, devemos inserir na nossa alimentação diariamente, né, alimentos que vêm da natureza, como legumes, folhas verdes, frutas de maneira equilibrada também, e devemos eliminar, né, da nossa alimentação o que nós estávamos falando anteriormente, os alimentos industrializados, os refrigerantes, principalmente, que eu acho que é um hábito assim, né, que a população de forma geral. No Ministério da Saúde para proibir? Olha, vontade não falta, porque, meu Deus, e muitas vezes a pessoa, não, mas eu consumo do light ou do diet, pior ainda. Pior ainda. Porque ali tem substâncias que são extremamente cancerígenas, né, que vão trabalhar. O nosso organismo não reconhece. Não também, reconhece, né? Daí entra aquele problema, começa a agressão, né, na parte hormonal, da tireoide, e são problemas assim que estão escondidos. Mas não tem caloria. Tudo bem, não tem calorias, mas está trazendo outro tipo de problema, né? Então, eliminar esses alimentos, assim, com certeza é um ganho muito grande. Tomar muita água é importante, né, para a saúde de forma geral, ter um intestino funcionando e praticar um exercício físico. Não consegue uma academia? Pelo menos uma caminhada de 30 minutos, pode ser na rua, pode ser na esteira em casa. Se mora em prédio, subir e descer escada, a gente precisa colocar o organismo em movimento. Com essas suas dicas, já é o primeiro passo para começar a ter saúde. Primeiro passo. Mesmo que o paciente, não consigo agora, nesse momento, passar com um nutricionista para ter uma dieta personalizada, fazendo essas pequenas modificações, a gente com certeza vai ter ganho na saúde. E assim, no prato, a gente sempre ter o equilíbrio ali nos macronutrientes. Ter uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato em equilíbrio e deixar aquele espacinho especial no prato para as folhas verdes e verduras. Com certeza vai ter uma refeição equilibrada. Então, frutas com moderação, legumes e verduras, bastante. Proteínas, que são as carnes, né? Sim. Entram ali também as leguminosas, como os feijões, lentilhas. E os carboidratos, né? Que seria arroz, seria a batata inglesa, a batata doce, a mandioca ou a macaxeira, o aipim, dependendo da região do Brasil. E entre outros carboidratos que são saudáveis. Então, a gente precisa ter todos esses macronutrientes no prato para que se tenha um equilíbrio. Açúcares? Quanto menos, melhor. Perfeito. Deixamos de falar algo importante para a gente fazer o fechamento do nosso tema? Eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada assim, do que é mais importante, do que a nutrição funcional ela promove, né, traz de benefícios para a saúde, mas assim, sempre a questão da conexão, né, saúde mental, estar bem equilibrado, diminuir a ansiedade, né, que é um problema que vem muito relacionada com as questões de saúde, né, a obesidade, não conseguir se alimentar de maneira adequada, manter o equilíbrio, a saúde mental é importantíssimo, associada depois a toda a questão alimentar. Conversamos com a nutricionista Carla Casagrande, que hoje está aqui no programa Mulher.com, também para falar sobre essa medicina integrativa aliada à nutrição, o quanto esse paciente tem altos ganhos. Nós deixamos aí o Instagram da doutora Carla, é só segui-la, aprender, colocar em prática e ter saúde. Doutora Carla, obrigada. A minha voz não está muito boa, perdão, fui falar, saiu até estranho. Vou melhorar, com certeza. Obrigada pela sua presença hoje aqui no programa Mulher.com. Eu agradeço a atenção e poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês.